Queridos irmãos e amigos, aqui está o trecho da palavra do Senhor, Mateus, capítulo 10, versículo 8. Jesus disse: indo curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 8. Irmão, nessa segunda-feira que nós intitulamos Segunda do Dízimo, dentro desse quadro maravilhoso que é o programa A Verdade que Você Precisa Saber, nós temos hoje aqui a expressão liberto do dízimo por Cristo. É o título de nossa mensagem. Então, com referência a Mateus 10:8, pode ser entendida no contexto da passagem bíblica em que Jesus instruiu os seus discípulos a dar gratuitamente o que receberam. Gratuitamente, ou seja, não importa encargos. Jesus repreende os fariseus por sua hipocrisia em enfatizar o dízimo, enquanto negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, como justiça, misericórdia e fé. No Novo Testamento, especialmente após o sacrifício de Jesus na cruz, o caminho da graça substitui a observância estrita da lei mosaica. Por isso, incluindo a obrigação legal do dízimo, que era um mandamento para os judeus sob a lei antiga. Meus amados irmãos, assim, os cristãos hoje são chamados a uma oferta voluntária, generosa e de coração, não com cumprimentos de uma obrigação de dízimos, mas como expressão de amor e apoio à igreja, à obra de Deus. Mateus 10:8, ele destaca a liberdade do evangelho, que não deve ser vendido ou cobrado, simbolizando a libertação do cristão das cobranças, como o dízimo, através de Jesus Cristo, que estabelece a nova aliança de graça. Aleluia. Portanto, a libertação do dízimo por Cristo é a passagem da obrigação para a liberdade da graça, onde a atos de doar é motivado pelo amor e pela livre vontade, não pela imposição da lei. Então, nesse caso, se você é um filho de Deus, aceitou a Cristo, é liberto, você tem como fazer suas ofertas e jamais contribuir com dízimos, porque é uma ofensa diante de Deus, porque Deus diz na sua palavra: de graça recebeste, de graça dai. Se desejar, posso, meus irmãos, aprofundar a explicação ou apresentar outros pontos de vista sobre o dízimo no cristianismo atual. Por exemplo, como diferentes denominações veem o dízimo na nova aliança. Diferentes denominações cristãs possuem visões variadas sobre o dízimo na nova aliança, que refletem divergências teológicas sobre a continuidade ou não dessa prática na era do Evangelho, o que nós vivemos hoje em pleno século XXI. Algumas igrejas defendem que o dízimo não é uma obrigação legal, que é o nosso caso, para os cristãos hoje, pois o sistema do dízimo foi parte da lei mosaica da antiga aliança, cujo propósito era sustentar os levitas, os cultos e os necessitados no contexto judaico. Para essas denominações, a nova aliança em Cristo trouxe a liberdade da lei e substituiu a necessidade por um princípio mais amplo de ofertas voluntárias, generosas
e motivadas pelo amor, gratidão a Deus, e não pela obrigação legal antes, que era o caso do dízimo. Então deixe de ser um mandamento e passa a ser uma prática opcional sua. Se você quer servir a Deus pelo Novo Testamento, pelo sangue de Jesus, ou quer servir a Deus pela velha lei, onde Cristo não estava ainda atuando com o seu ministério, nem com o seu sangue, para perdão dos pecados. Então você vai seguir o quê? Moisés, você vai seguir Malaquias. Nesse caso você não é um cristão, você é um malaquiano, porque está cobrando ou pagando, devolvendo o dízimo. É uma ingratidão sem um valor fixo, obrigatório. É o dízimo na nova aliança. A nova aliança, o Novo Testamento, tem o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para perdão de nossos pecados. Por outro lado, muitas igrejas evangélicas e pentecostais afirmam que o dízimo permanece válido para a nova aliança, mas com novos propósitos e formas. Entendem que o dízimo hoje serve para contribuir financeiramente, através da igreja local, como forma de sustentar ministérios e promover o crescimento do evangelho, contendo o princípio de separar 10% do rendimento, embora não mais com as mesmas bênçãos limitadas da antiga aliança. É assim que eles fazem. Mas Jesus chega e disse: curai o enfermo, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai o demônio, tudo de graça vocês recebeste, então façam também de graça. As igrejas veem o dízimo como uma base inicial para as ofertas e doações cristãs, que não são cristãs. Isso é malaquiano, mas no entanto, que deve ser feito, segundo eles, com alegria e fé, representando compromisso e reconhecimento da soberania de Deus. E onde fica o mandamento do Senhor? Onde fica o que Jesus disse? Mesmo com suas bases teológicas, ensinamentos que na realidade não condizem com o que Jesus diz, eles continuam pregando que devem dar o dízimo. Mas Jesus disse, é de graça. Então cabe à pessoa procurar entender o que é que realmente é o dízimo hoje. A perspectiva sobre o dízimo na nova aliança, dízimo era uma obra levita e culto na antiga aliança. Hoje nós temos ofertas e ofertas voluntárias. Dízimo ainda válido, contribuindo para a igreja, princípios bíblicos que na realidade eram, naquela época, continuidade do dízimo. Mas, meus irmãos, para hoje, dízimo pré-lei, válido como nova interpretação sem obrigação legalistas. É o que nós estamos anunciando. Essas diferenças, elas refletem variações na interpretação das Escrituras e a aplicação prática da fidelidade financeira cristã na nova aliança. Irmãos, amigos que nos ouvem, se você desejar, nós podemos detalhar como algumas denominações específicas abordam o termo. Quais argumentos bíblicos defendem abolir o dízimo na nova aliança? Irmãos, esses argumentos bíblicos que defendem a abolição do dízimo aqui na nova aliança, elas fundamentam-se principalmente na ideia de que o dízimo era uma obrigação da antiga aliança, vinculada à lei de Moisés, especialmente para o sustento dos levitas e no templo, e que com a vinda de Cristo e o estabelecimento da nova aliança, essa obrigação foi superada. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. O dízimo está inserido no conteúdo da lei mosaica. Agora, Jesus, ele até criticou os fariseus por observarem de uma forma legalisticamente o dízimo, enquanto negligenciavam
aspectos mais importantes da lei, como justiça, misericórdia, fé, conforme Mateus 23 e 23. Isso demonstra que o cumprimento do dízimo não garantia a obediência correta à vontade de Deus. Hebreus capítulo 7, ele relaciona o sacerdócio de Cristo com o de Melquisedeque, mostrando o fim do sacerdócio levítico e o sistema que incluía o dízimo para sustento dos sacerdotes. Com Cristo, como sumo sacerdote hoje, eterno, não há mais necessidade desse sistema de dízimos. A nova aliança enfatiza a liberdade e a generosidade voluntária motivada pelo amor e gratidão a Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Não o cumprimento de um mandamento legal antigo. O princípio de tudo que nos mostra que o cristão tem aquela parte de doar com alegria e segundo a vontade do coração, não uma porcentagem fixa. A destruição do templo, a ausência do sacerdócio levítico tornam impossível essa vontade que entrega do dízimo condena a lei antiga. Irmão, amigo que está na nossa escuta, observe o que diz a palavra de Deus, tornando inadequado o seu cumprimento literal da nova aliança, conforme Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13. Assim, os argumentos bíblicos para abolir o dízimo na nova aliança são pautados na distinção entre a lei e a graça, o fim do sistema levítico e do templo e a chamada para o dar voluntário e generoso, motivado pelo Espírito Santo, aleluia, e não pela obrigação legalista. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, compreenda a palavra de Deus, seja liberto por Jesus Cristo, seja liberto do dízimo, seja liberto da maldição da lei, porque Cristo se fez maldição por nós. Ninguém pode ser liberto, ninguém pode ser salvo pela lei, mas sim liberto, salvo pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Seja esta pessoa abençoada. Se você ainda não é liberto, confesse Jesus, diga para Jesus que quer ser liberto e com certeza ele diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que vem de Deus, não essa verdade entre aspas que os homens pregam, que você tem que ser liberto com a sua fidelidade a Deus com dízimo. Isso não é para hoje, nem é uma fidelidade a Deus, mas uma grande mentira. Nós temos que aprender que Jesus Cristo manda da gente doar a nossa oferta de coração para o trabalho de Deus ter o seu crescimento. E assim, meus irmãos, ficamos por aqui. Agradecemos a todos que estão na nossa escuta. Vamos sempre falar essas verdades quando Deus nos der essa liberdade da gente falar. Um bom dia no nome santo do Senhor Jesus a todos.